dias para a fase da lua cheia. Bom, nós vamos falar hoje, você sabe o que é o gaslighting, como identificar, como se proteger. Bom, nós convidamos o professor e psicólogo Danilo Cruz para retornar ao nosso programa e explicar sobre essa forma de abuso psicológico. Boa tarde, Danilo. Obrigada mais uma vez por participar da Voz das Mulheres. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Zezito. Boa tarde, ouvintes da Rádio Excelsior. É um prazer, como sempre, estar aqui falando de temas que são relevantes para a população, em especial levando informação a respeito de saúde mental, a respeito de psicologia, para desmistificar muitos dos equívocos que as pessoas têm a respeito desse tema e também para levar mais informações para as pessoas poderem buscar se cuidar, buscar seus direitos, buscar sua ajuda, exatamente. Mas, Danilo, o que é mesmo o gaslighting? E qual a origem, o significado desse nome? Então, gaslighting é uma forma de abuso, né, de manipulação psicológica, que eu gostaria até de colocar como um crime. É um verdadeiro crime psicológico. Esse termo é um termo, obviamente, americanizado. Por quê? Porque foi inspirado em uma peça teatral de 1938, cujo título era Gaslight, que se a gente traduzir para o português seria luz de candeeiro a gás. Sim. Né? A luz que o candeeiro, a gás, causa. Então, qual era o enredo dessa peça teatral que acabou virando filmes? Isso. Tá? Porque em 1940, em 1940 foi feita a primeira versão, em 44 a segunda, que é a mais famosa de todas, né? Que é, na verdade, uma história bem peculiar de um homem que descobre que se sua esposa for taxada de louca, ele teria direito à tutela da fortuna dela. E aí, com isso, ele faz de tudo para que a própria esposa e as pessoas ao redor pensem que ela está louca. E ele usa uma estratégia bem básica, que é o que dá nome à peça e aos filmes, que é diminuir a intensidade da luz do candeeiro, fazendo com que ela pense que não houve nenhuma diminuição, quando na verdade a diminuição é real. Né? O tempo inteiro ela dizia, mas a luz está mais fraca. Ele, não, você está ficando louca, não existe isso. E aí ela começa a acreditar que realmente ela está ficando louca. Porque é uma coisa que não faria sentido. Por que ele está querendo fazer isso comigo? Ele não gosta de mim? Então, nessa lógica, essa é uma estratégia para fazer com que a pessoa duvide da sua própria percepção, do seu julgamento da realidade e da sua própria memória, começando a achar que suas faculdades mentais estão comprometidas. E por isso as pessoas começam realmente a acreditar que estão ficando loucas. Trazendo um pouco assim para a questão das mulheres, né? E a gente sabe que existem vários tipos de violência contra a mulher e a psicológica é uma delas. Seria também, né, o gaslight um tipo de abuso machista, né, que atinge as mulheres, que as manipulam emocionalmente para ter controle sobre elas? Inevitavelmente, a gente está falando de uma sociedade que ainda é muito machista, tá? Em que há uma hierarquia muito maior dos homens sobre as mulheres. Ainda, né? E que justamente por conta disso o gaslight é muito mais praticado em mulheres do que em homens. Mas também, Márcia, existem relatos, tanto literários, né, relatos clínicos, relatos interessantes para a gente pensar, quanto relatos também do dia a dia. Eu tenho situações reais para poder citar, de pessoas que eu atendo, de pessoas que eu conheço, que sofreram gaslighting sendo homens. Isso Sim. também acontece. Inclusive na própria literatura psicanalítica, o próprio Sigmund Freud, o pai da psicanálise, é acusado de gaslight num caso clínico dele que ficou famoso com o título de Homem dos Lobos. Alguns autores vão dizer que com esse paciente, Freud usou do gaslight, fazendo com que ele acreditasse que a versão de Freud sobre a realidade psicológica que ele estava vivendo era a certa e não a dele próprio. Sim. Então, com isso, o próprio Freud é acusado de gaslight. Entende? A prevalência é maior nas mulheres, mas maior. Não quer dizer também... Né? E eu fico pensando, como deve ser difícil para a família,
os amigos. Né? É muito comum, como diz a peça, Sim. que seja feito nas relações conjugais. Mas é bom lembrar que isso também não é uma regra. Sim. Só para as relações amorosas, Não, conjugais. não, não. Sim. Isso pode acontecer de mãe para filho, de pai para filho, de filho para mãe, de filho para pai. Ambiente de trabalho. De trabalho, que é muito frequente no ambiente de trabalho, a gente ter assédio moral com gaslighting, as nossas chefias imediatas usarem disso contra nós para nos desestabilizar. Isso também é uma possibilidade, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque é uma coisa extremamente frequente e, infelizmente, a gente vive numa sociedade tão machista que os homens, e eu sou homem, posso muito bem falar sobre isso, que eu já ouvi, não, minta até o fim, diga que ela tá ficando louca, que isso nunca aconteceu. É comum a gente já ter ouvido. Isso é cultural, então a gente precisa cuidar dessa cultura doente. Exatamente. A gente vive em uma sociedade ainda muito adoecida. E são momentos como este aqui que nós temos a oportunidade de reaver a consciência de como nós retroalimentamos, reproduzimos essa cultura infeliz e precisamos agora dar um basta e mostrar que estamos mais atentos com a necessidade de cuidar da saúde. Que a gente traz essas questões, né, para tomarmos conhecimento, porque eu fico pensando, como você disse, é crime. Mas é algo sutil, não tem agressão física. Não. Vai minando, né? Às vezes é usado para encobrir agressões físicas. Então até as autoridades, não só família, amigos, até as autoridades têm dificuldade, não tem, Danilo, em identificar. Tem. Até porque a própria pessoa começa a se questionar se, será que eu tô louco? Será que isso nunca aconteceu? Gente, eu sei de um caso clínico. É uma situação terrível, é um caso clínico que eu supervisionei, de que o homem praticava abuso com a própria esposa. Quando ela estava dormindo, ele dava remédio para dormir. E aí no outro dia ele dizia que ela estava ficando louca, que isso nunca aconteceu, porque ela acordava sentindo dores, e ele dizia, não, você dormiu, eu fui dormir logo depois e nada aconteceu, você está ficando louca. Então com isso a gente vê que é um crime, é um crime. É um crime. Exatamente. Tão bom a gente trazer. E repito, como é algo que substitui, digamos assim, porque a gente pensa que a agressão física é pior do que a psicológica. Não dá como medir. Não dá para medir, não. Dá porque geralmente a pessoa começar a questionar da sua racionalidade e da sua sanidade mental. Imagine se você, pensando assim, pô, será que eu tô ficando louco? Será que eu tô ficando maluco? Isso não aconteceu e eu estou inventando na minha cabeça? Isso se dá, Márcia, por um fenômeno psicológico, um mecanismo de defesa chamado introjeção. A pessoa começa a trazer para si informações do ambiente sobre si mesma, acreditando que essas informações são verdadeiras. Ela projeta aquilo como se aquilo fosse dela realmente, sem ser. E aí é que tá, é preciso ter um mínimo de resistência para que isso não aconteça. Quanto menos resistente, mais a pessoa vai estar vulnerável a esse tipo de ocorrência. Mais a pessoa vai estar aberta a ser manipulada pelos outros, porque vai acreditar que a visão do outro é mais importante do que a sua. A grande questão tá aí, Márcia. A gente, muitas vezes, não se conhece. E por não se conhecer, dá mais valor ao que o outro fala de nós do que o que a gente percebe sobre nós mesmos. Por isso é importante o autoconhecimento, por isso é importante a autoconsciência, a autopercepção, a autoestima também entra aí, para ter uma autoimagem realmente compatível com o que a pessoa está vivendo e não dar tanta força para a opinião do outro, tanto poder para a opinião do outro dizer o que é que eu sou ou não sou, vivi ou não vivi, senti ou não senti, porque a pessoa começa a acreditar que é o outro que está certo. Você não tem mais senso crítico. Perde-se o senso crítico, porque dá-se a força para o outro. No momento que você dá a força para o outro, você se enfraquece, você fica sem força. E aí você fica completamente vulnerável. Isso é a introjeção. Isso é um sofrimento. Muito causa grande. Um sofrimento. Muito grande. Não dá para colocar em palavras. Só a pessoa que realmente esteve muito perto ou que viveu na pele
para poder ter noção de como isso é uma coisa grave, extremamente danoso. Sim, e que sinais, assim, Danilo, ou sintomas, uma pessoa que está sendo vítima, né, do gaslight pode sentir ou desenvolver? O mais frequente, a questão mais importante é quando a pessoa começa a se questionar com relação à sua própria sanidade mental. Ela começa a se questionar, será que isso está acontecendo realmente? Será que eu estou ficando doido? Estou ficando paranoica? É uma pergunta muito frequente, tá? Será que eu estou vendo coisa onde não existe? O que está acontecendo realmente? E essa dúvida, ela vai se amplificando, e ela começa a duvidar de si em relação a tudo. Uma coisa que é bem comum com relação a essa consequência disso tudo é o quê? É que a pessoa começa a ter uma percepção, poxa, eu tenho tanta coisa para agradecer na vida, mas eu continuo infeliz. Poxa, será que eu estou sendo injusta com o meu parceiro? Será que estou sendo injusta com o meu emprego, meu trabalho? Por que será que isso acontece? Aí tem aquele caso da jovem que trabalha com afinco na empresa e é premiada e ganha vários prêmios com relação à melhor funcionária do mês, aquela coisa toda, ela super feliz, dedicada, descobre que um colega dela que faz a mesma função que ela e que não tem o mesmo desempenho que ela ganha mais do que ela. Aí ela vai até o chefe para perguntar por que ele ganha mais do que eu. E aí o chefe diz, não, você também está sendo paranoica, muito ambiciosa. Você é muito ambiciosa. Você não está vendo que ele é extremamente competente, que ele realmente é melhor nisso, melhor naquilo, melhor naquilo. Aí a pessoa começa a se perguntar, poxa, será que eu realmente estou sendo ambiciosa demais? Puxa vida, será que eu estou sendo injusta na minha avaliação? Será que... Aí começa a se questionar de si, em vez de realmente perceber que aquilo ali é uma situação assediosa. Né? Então é preciso a gente tomar muito cuidado com isso de ficar o tempo inteiro se minorando, subestimando a própria potencialidade, a própria capacidade de percepção e de julgamento da realidade, para poder verdadeiramente, com um olhar justo, analisar a circunstância. Né? Porque o tempo inteiro a pessoa fica se colocando para baixo, se questionando sobre sua capacidade e se perguntando, poxa, por que eu não estou feliz? Por que antes eu era mais confiante e hoje eu sou mais desconfiada de tudo? Por que antes... Insegura. Isso, essa sensação de insegurança é frequente, é constante. O tempo inteiro a pessoa fica na dúvida se a questão está nela realmente. Né? Eu vejo muito isso, Márcia, isso é bom lembrar, que a literatura, inclusive, a literatura clínica sobre isso, inclusive, começou a usar esse termo só na década de 60 para cá. Então, na década de 60, a gente já tem relatos interessantes com relação ao fenômeno da infidelidade conjugal dos homens para com as mulheres. Então, é muito frequente que o gaslighting aconteça justamente nesse momento e o homem vai tesar dizendo que não fez, que não isso, que não aquilo, que você que tá louca, você tá paranoica, você precisa de um psiquiatra, você precisa fazer terapia, você precisa disso, precisa daquilo e nunca admite que na verdade pode ser que ela tenha realmente razão disso e ela que está errada, ela começa a acreditar que ela que está errada e realmente ela tem um marido maravilhoso, ela tem um parceiro único, ímpar, e quando na verdade ele está manipulando ela e está fazendo o quê? Forjando uma situação de infidelidade para poder sair ileso e ela que está errada porque ela é paranoica. Eu fico pensando assim, como ser manipulado é difícil, porque você entra até num processo de negação. Não pode ser. Poxa, será que essa pessoa é capaz? Né? Se alguém lhe chama a atenção, por exemplo, né? Alguém que de fora percebeu algum tipo de atitude abusiva, né? De alguém em relação a você, e lhe chama, lhe dá um toque, você começa a entrar num processo até de negação. Não, que nada, não está fácil. Não é possível que essa pessoa seja capaz de fazer isso comigo. E acaba acreditando que o que a pessoa diz é verdade. E acredita piamente que é coisa da cabeça dela, que tem alguma coisa errada com ela, que ela que precisa de terapia, ela que precisa de remédio psiquiátrico, e às vezes não é uma situação real, ela nem está realmente demandando aquilo. Talvez ela precise de terapia muito mais para se tornar uma pessoa mais resistente frente à influência,
né? Psicologicamente. E isso, mais resistente à manipulação psicológica do que realmente porque ela esteja numa paranoia ou alguma coisa. Eu não estou com isso, Márcia, dizendo que às vezes não acontece a situação de paranoia. Existe. Claro Tá? que sim. Já tem de casos em que a pessoa realmente estava envolta em uma visão delirante da realidade. Isso acontece, tá? Em especial em circunstâncias quando a pessoa está numa situação, por exemplo, de psicose, ela está realmente delirante, isso pode acontecer. Isso não estou descartando essa realidade, não. Isso é alguma coisa extremamente possível, plausível e real. Agora, em muitos casos, não é dessa forma, é uma manipulação deliberadamente utilizada para realmente distorcer a visão que a pessoa tem de si e de sua própria capacidade mental. É verdade. Danilo, a gente vai rapidinho, caros ouvintes, para o intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco. Na hora da notícia, eu falo, viu? Quando acabar. Rapaz, é muito sério, viu? Muito sério. Agora, tem pessoas também que às vezes talvez não tenha nenhum transtorno, mas que tem temperamento difícil, que se aborrece com tudo, que vê coisas onde não existe, né? Tem, isso existe. Eu já convivi com pessoas assim. Que a pessoa não está nem pensando e você achando que isso aí é uma coisa real. Acontece. Não é isso com pessoas que têm transtorno mental persistente. Então isso não é incomum, isso acontece muito. Agora também existe quando a pessoa tem realmente um transtorno mental severo e persistente. 13 horas e 35 minutos, né? Comandante da PM negou a greve dos policiais na Bahia. E vamos ouvir, no lugar da notícia, é uma notícia, o pronunciamento do governador Rui Costa sobre a paralisação da polícia. Já é notícia. Por isso, o nosso comandante, o comando da Polícia Militar... Então, às vezes acontece a situação mista. A pessoa realmente tem um transtorno mental e os familiares, por terem ganhos nisso, por que acontece o gaslight? Busca de ganho, algum ganho, né? Seja não dar um aumento para o funcionário, é um ganho para quem não está dando um aumento. Controle. Manter uma relação falida, coisas do tipo, são ganhos, né? Então, às vezes a pessoa tem transtorno mental, eu vejo isso no CAPS, tem um transtorno mental, o familiar ganha com isso porque recebe benefício de prestação continuada do INSS, ele que é o tutor, ele que administra o dinheiro e usa como bem entende, aí ele o que? Ele faz o que? A pessoa tá ficando bem, tá ganhando um grau de autonomia, começa a acabou o remédio, não tem no CAPS, não tem na farmácia, não tem. Tem, mas a pessoa não dá o remédio para a pessoa voltar a ter crise, porque não pode ter autonomia não, que ele tem que depender de mim. Isso chama codependência. Isso é uma coisa terrível. Isso é um fenômeno misto. Existe a situação real e existe o gaslighting acontecendo. É terrível isso. É criminoso. Tem um menino, não estou falando aqui de gaslighting, nada disso, mas tem um menino aqui. Tá online. Que tá Não, numa situação próxima. Que eu conheço, de parente de uma amiga, que eu acho que ele não parece ter um transtorno, mas ele tem uma personalidade, algo assim, ele é tão introspectivo, sabe? Que é algo assim que incomoda. É demais, né? De não lhe cumprimentar, sabe? Você passa, chega no lugar, ele tá sempre mal-humorado, e ele é da adolescente. E já eu acho que a família já passou da hora de ter um olhar. A gente não pode dar opinião, uma terapia, ver que mundo é esse que ele tá. Se é uma coisa crônica, assim, pode ser uma distimia, alguma coisa, mas aí seria melhor ter uma avaliação com um profissional, né? Alguma coisa que possa identificar de forma mais clara. Tudo absolutamente muita coisa, viu? Mas é isso que a Bahia quer, continuar trabalhando, gerando emprego, tendo sua atividade normal, e é isso que nós vamos continuar e faremos, repito, todo esforço para continuar gerindo o nosso Estado. Repito, a Bahia está longe de ser o Estado mais rico do Brasil. É o quarto em população, o sexto na economia
e apenas o 18º em arrecadação. E Porque ele trouxe dois papéis, assim, a mesma coisa em cima, a mesma coisa embaixo. Os melhores salários do Brasil. Estamos longe do que queremos, mas estamos dentro do máximo que conseguimos fazer. Que Deus nos abençoe, nos proteja e vamos continuar trabalhando, cuidando da nossa família, cuidando da família da Bahia, sendo responsável por nossas atribuições e nossos atos. Estamos apresentando a Voz das Mulheres. Comunicando, Márcia Mendonça. 13h59, estamos de volta. Estou conversando com o psicólogo e professor Danilo Cruz sobre o gaslight, que é uma forma de abuso psicológico. Se tiver alguma dúvida, quiser participar, o telefone é 33287666 e o e-mail avozdasmulheres@m840.com.br e o WhatsApp 992767005. Deixa eu ver rapidinho, Danilo, se a gente já tem e-mail aqui. Tem um e-mail de Maria, ela diz assim: boa tarde. Esses abusadores minam a autoestima das suas vítimas. São cruéis. Fazem com que as pessoas duvidem de si mesmas. Obrigada, Exato. Maria, pela sua participação. É exatamente isso. É isso, Maria. A pessoa começa literalmente a acreditar mais no outro do que em si, sobre as percepções da realidade, sobre o sentido que está dando para aquele acontecimento, né? Ela começa realmente a acreditar: eu deixei isso aqui em cima. Não, você não deixou. Mas eu deixei sim, estava aqui onde eu botei. A pessoa tem certeza que colocou uma coisa ali, mas habilmente o manipulador deu um jeito de retirar aquilo dali para fazer com que a pessoa acredite que ela está inventando a realidade, quando na verdade isso não corresponde, né, à situação. Isso gera sofrimento, não é? Gera muito sofrimento. Gera uma sensação de instabilidade, de insegurança. Ela começa realmente a duvidar de si. E isso é algo muito, muito, muito difícil de lidar. Isso é devastador. Mas assim, e tem como identificar pessoas que praticam o gaslighting? Tem como identificar. Geralmente, Márcia, a gente vai ver que a gente está falando aí de um perfil sociopático. São pessoas que têm aquele traço de personalidade que a gente já teve a oportunidade de discutir aqui em outras situações, que não sentem culpa, não sentem remorso, não tem um mínimo de crise de consciência para obter algum ganho do outro. Então não tem empatia, a pessoa que não tem nenhuma empatia não se coloca no lugar do outro. Mesmo, É um sociopata, literalmente, é um sociopata. É uma pessoa que tem um traço realmente criminoso de não consegue lidar com a sociedade, porque o tempo inteiro está focado em si mesmo, está o tempo todo narcisistamente aprisionado ao seu ego, e ele se coloca como referência. Por isso não existe empatia, por isso não existe esse olhar para o outro, e por isso não tem culpa, porque não se identifica com o que o outro vai sentir. Então esses sociopatas, eles são mentirosos, ardilosos, são também pessoas extremamente charmosas, atraentes. E aí quando você vê ele falando que na verdade aquilo não aconteceu daquele jeito, você começa a acreditar que isso que ele está falando é plausível, porque ele é uma pessoa charmosa, uma pessoa encantadora, e aí você fica na dúvida se realmente, se ele está falando isso de mim, então eu devo estar ficando maluco. Ele tem certeza do que ele está falando, ele está certo. Olha como ele está seguro do que ele está falando, olha a tranquilidade com a qual ele lembra do ocorrido, então sou eu que tenho um problema. O problema está em mim. Tem um WhatsApp de Graça, a Graça da Boa Tarde, diz assim: o abuso psicológico é muito sério. Faz com que o ser humano perca até sua identidade. Professor, uma ajuda psicológica nesses casos é fundamental? Sim, sim. A ajuda profissional aí vai auxiliar a pessoa a separar o que é introjeção do que é realidade. Vai fazer com que a pessoa tenha a capacidade de aumentar o seu potencial de resistência a essa influência manipuladora que vem do ambiente, no caso dessa relação em especial, ou de uma relação múltipla. É bom lembrar, tá? Sim. Isso não acontece só com uma pessoa. Né? Não. Às vezes numa sala de aula, sim, às vezes num ambiente de trabalho, às vezes entre amigos. Esse tipo de coisa acontece. É uma forma de minar alguém daquele grupo. Então pode ser, inclusive, que haja um gaslighting coletivo em relação a uma pessoa.
E aí é algo extremamente severo, ainda mais difícil, porque nesses casos em que há uma situação mais coletiva, aí é que a pessoa vai duvidar mesmo de sua própria capacidade. Porque não é possível que uma pessoa só pense aquilo de mim. Poxa, mas se várias pessoas pensam, então realmente deve ter alguma verdade nisso. Eu que sou o errado sou eu. Então, nessa lógica, a pessoa acaba tendo uma maior vulnerabilidade, uma maior fragilidade, e é algo mais severo ainda, porque leva a uma desestabilização. Obrigada, Graça. A Meire diz assim: boa tarde. Quantas frases são ditas, até em tom de brincadeira, para desqualificar o outro? Você é incapaz, você não sabe fazer nada. Isso é um gaslight, não é? De certo modo. O que a gente vai ver nesse caso? A pessoa pode introjetar aquilo e gerar em si um script de vida. Estabanada, ela começa a acreditar naquilo. Aquilo ali serve o quê? De gatilho para uma crença, e aí a gente vai chamar isso em terapia cognitiva de crença central. A pessoa vai começar a acreditar que ela é desse jeito realmente. Isso acontece muito com criança pequena. E pode se comportar. Pode. Não, eu sou burro, então se eu sou burro eu não vou estudar, porque burro não adianta estudar. Para que eu vou estudar? Eu sou estabanado, eu sou desastrado. Então eu vou derrubando. Eu não presto atenção, porque de desastrado não presta atenção no que faz. Entende? Então começa a agir de acordo com esse script. É por isso que eu volto a falar, uma coisa que eu tenho falado desde o começo da entrevista, é preciso resistência. Ter alguma resistência, precisa se questionar, poxa, será que eu sou mesmo desse jeito? Não, eu posso ser assim de vez em quando, eu posso ser assim em determinada situação, ou então posso nem ser desse jeito. E até entende? se enxergar de verdade. Não é porque você não está se enxergando. É aquilo que eu disse, Márcia. Quanto mais a gente se conhece, menos a gente dá valor para a opinião do outro a nosso respeito. A gente dá o valor devido, que é o valor de opinião e não de verdade. A gente às vezes dá esse status de verdade para o que o outro fala a nosso respeito. Isso é um problema. É verdade. E eu penso, amanhã, né, 10 de outubro, que é o Dia Mundial da Saúde Mental, né? E assim, é uma data justamente criada para chamar a atenção, né, da saúde, a atenção pública para a importante questão da saúde mental global. Então, eu sei que o nosso tema de hoje, né, faz parte, né, da saúde mental. E pensando, né, durante a gente está conversando aqui, eu pensando que no sábado é o dia das crianças, né? E a gente precisa cuidar das crianças, cuidar da saúde mental dos nossos pequenos. E quando você falava também sobre pais, filhos, e aí eu fiquei pensando, existe, né, o gaslight entre pais e filhos? Existe. E é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado. É muito comum. Infelizmente é muito comum. Aí a gente vai ver aquilo que eu falei, né, do exemplo da peça teatral que dá nome a essa circunstância, né, que é o gaslighting. Às vezes o pai ou a mãe é detentor de uma soma, de uma quantia financeira realmente louvável, e aí o filho está interessado nisso. Aí ele faz o quê? Ele faz todo mundo acreditar que o pai ou a mãe já tá caquético, já tá gagá, tá maluco, ou então já não tem mais como cuidar de si, já não tem mais as faculdades mentais. E aí cria uma circunstância para que os outros realmente acreditem nisso, e inclusive para que o próprio ou a própria acredite nisso, numa circunstância de constante... Exatamente, o objetivo no fundo ali é interditar e se tornar o tutor daquela grana, daquele bem, daquele patrimônio que vai ser usufruído, na verdade, em benefício próprio. E com relação às crianças? Sim, isso acontece. Como assim proteger, evitar que o gaslight seja, que os filhos sejam criados dessa forma, com esse abuso? Acontece às vezes o contrário também. Eu vou falar desse, mas também acontece o contrário. Curiosamente, a gente tem casos de crianças que desestabilizam os pais, que são manipuladores com relação aos pais. Isso tem até em filme, né? Um filme, precisamos falar sobre Kevin. É um filme extremamente impactante, um filme difícil de assistir, porque realmente é um soco no estômago. É a história de um menino que tem transtorno de conduta e que é extremamente manipulador, e é bem difícil mesmo. Isso acontece de filho para pai também, mas de pai para filho, às vezes acontece o quê? Porque a mãe ou o pai quer manter a dependência do filho.
E aí faz com que ele não acredite no seu próprio potencial, não acredite na sua segurança. E aí o tempo inteiro a gente desenvolve sem perceber, é o que a gente chama de síndrome de Pigmalião, em psicologia analítica. Pigmalião, na Grécia Antiga, era um escultor, era o escultor mais, como é que eu diria, habilidoso que já existiu, segundo a lógica da antiguidade grega, que ele dizia o quê? Que no bloco de mármore já está a estátua, cabia a ele apenas retirar os excessos. E aí ele esculpiu uma certa feita uma mulher lindíssima que ele deu o nome de Galateia. E ele disse que queria casar com Galateia, a esposa dele, que seria a mulher de mármore. E aí ele fez uma oração para Afrodite, a Afrodite achou aquilo tudo muito curioso e resolveu concedê-lo. Ou seja, o que é a síndrome de Pigmalião? Às vezes a gente esculpe a personalidade do outro para manter a relação. Exato. Entende? Então aí os pais, muitas vezes, nas suas falas, às vezes de forma até despretensiosa, acabam gerando uma identificação, uma identidade nesses filhos que vão acreditar que eles são o que os pais disseram que eles são. E aí nessa, você é isso, você é aquilo, essas falas a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente fala uma coisa e aí a pessoa cristaliza e acredita que é daquele jeito realmente. E aí o gaslighting muitas vezes vai por aí, a pessoa quer se manter, não, você vai cuidar de mim na velhice. Essas falas assim, depois vão gerar, por exemplo, mulheres frustradas que com 40 anos de idade nunca tiveram um relacionamento na vida. Por quê? Porque o script de vida dela é cuidar de meu pai, da minha mãe, pro resto da minha vida. Isso é muito comum. É uma forma de gaslighting. E deixa eu lhe dizer, ontem, eu não sei se você viu pelo Instagram, né, um vídeo, né, que estava assim viralizando de uma mãe, que ela vinha com a bolsa na mão, perguntando a 2 filhos. Parecia que uma tinha 3, 4 anos, o outro 6, um menino e uma menina. E ela perguntava quem pegou uma caneta. Você viu esse Vi. Quem pegou dentro da bolsa? Quem fez isso, quem fez o desenho. Quem fez o desenho, eu vou dar um prêmio. E ela sempre diz que não, e o menino fala que foi ela, que não foi ele. E eu vi alguns comentários assim assustadores. E aí eu vou fazer até essa pergunta a você. Necessariamente essa menina é uma manipuladora? Não, gente. Por que a criança... Pequena. Márcia, por que a criança... Por que nós aprendemos a mentir? Porque Exatamente. Nós temos medo das consequências da nossa... Tá? Por quê? Porque quando eu disse a verdade lá no passado, eu sofri uma consequência negativa, ou seja, a punição. Eu sofri uma punição porque disse a verdade. Então eu aprendo a fazer o quê? A não dizer a verdade. Não, mas uma criança. A não dizer a verdade. Então eu não vou falar mais a verdade, porque se eu disser que foi como isso aconteceu, realmente eu vou levar uma bronca, ou até posso ficar de castigo, ou em casos mais extremos, tomar uma surra. E ela dizia que era o irmão, né? E ele dizia que não. Quando a mãe disse que o desenho era bonito, que ela ia dar um prêmio, ela ia disse, não fui eu, e fiz pra você. É uma criança. É uma criança, né? Eu digo, gente, eu entendi dessa forma ela também. Apenas está aprendendo a lidar com as consequências negativas dos comportamentos dela. Ela está tentando se proteger. A questão está aí, é muito simples. É preciso que a gente pense o que aí? Em reavaliar as circunstâncias, as consequências disso, porque o que acontece com isso aí? Eu já atendi vários casos de mulheres que se queixam dos seus maridos. Ele não me fala as coisas, não sei. Aí eu pergunto, se ele falasse, como é que você reagiria? Se ele te falasse a verdade, qual seria a sua... eu faria... Por isso que ele não faz. Eu faria assim, por isso que ele não fala a verdade, então. Ele não se sente à vontade, porque você não acolhe ele como ele é. Você não permite a ele ser o que é. Então, por isso, ele prefere não ser o que ele é na sua frente. Ele mente. Né? Ou seja, o que eu estou falando com isso? A gente precisa também tomar cuidado para não estar o tempo inteiro jogando no outro a responsabilidade. A gente também achando que a mentira é a forma da gente se livrar de jeito nenhum. Eu tenho um e-mail aqui de Vera. A Vera pergunta, ela dá boa tarde, ela pergunta a diferença entre gaslight para bullying. Não, o bullying é diferente. O bullying a gente vai ver o quê? Que, em geral, no bullying, a gente está falando de uma relação de pares, tá? Pessoas que estão, geralmente, no mesmo nível, como alunos de uma escola,
né? Ou meninos de um prédio estão no mesmo nível e uns fazem assédio. Pode ser físico também, né? É bom lembrar. Sim. Ou o assédio moral do gaslight, né? Com os outros. E aí taxam, e aí colocam um apelido, e aí perturbam, brincam com características físicas, fazem tudo isso para manipular, para minar realmente a situação do outro. No gaslighting, existe uma intenção de questionar a sanidade mental. É uma coisa velada, sutil. É sutil, é velado. E existe a intenção de fazer com que a pessoa se questione sobre sua própria percepção, sua sanidade mental. Tá? Ela começa a achar que ela está enlouquecendo, que o que ela está vivendo ali não é real, né? E que ela deve estar com algum problema para estar percebendo as coisas desse jeito. Existe essa diferença. E não existe só esse tipo de violência, não. Temos outros. Isso é muito comum com as mulheres, como eu falei no começo, mas também temos outros. Temos, por exemplo, mansplaining. Você já ouviu falar disso? Não. Mansplaining é o quê? É muito comum quando um homem vai se reportar para uma mulher para explicar alguma coisa, ele explicar de forma muito detalhada a ponto de fazer com que a mulher se sinta uma retardada, como se ela fosse boba, como se ela não tivesse capacidade de compreensão daquilo. Então, isso chama mansplaining. Outra coisa que acontece muito frequentemente é o interrupting, que é quando um homem, em um diálogo, em uma situação de uma relação, por exemplo, profissional ou de amizade, o homem fica interrompendo a mulher o tempo inteiro e não deixa ela falar. Isso também é uma forma de abuso. E tem também o bropriating, que a gente podia marcar depois, né? Marcar depois para cada um desses, falar um pouquinho sobre cada um. Bropriating é quando um homem toma uma ideia que foi tomada por uma mulher deu uma ideia, ele toma aquela ideia, se apropria e faz como se fosse dele. Eu assisti um filme com algo parecido de obras de arte, recentemente. Isso acontece, isso é bem frequente. Então são formas de abuso com relação às mulheres. A gente precisa cuidar disso. Isso. E tem um outro, a gente tá já passamos assim um minutinho somente, mas é difícil, né? No caso, a mulher ou a vítima, ela aceitar, né? Entender que aquilo é um abuso e se libertar daquela pessoa, não é? Sim, é difícil. E por quê? Porque às vezes essa sensação de insegurança, essa sensação de, poxa vida, eu tô ficando louca, eu tô ficando maluca, e aí com isso, essa sensação de segurança, ela passa a depender mais dele. Isso. E aí fica uma sensação de que, além de ser louca, de estar, eu sou injusta, eu estou sendo ingrata, porque eu estou culpando ele de uma coisa que não é dele, eu estou julgando ele mal, ou seja, eu sou uma péssima esposa. Essa fala faz com que ela esteja extremamente sensível, que diga, extremamente insegura, extremamente vulnerável, e aí ela fica o tempo inteiro dependendo dele. E isso é uma relação difícil. Por isso a gente precisa da família. É a forma de proteger. Precisa da família. É uma coisa também que acontece, eu não falei, mas a gente já está concluindo, é que, às vezes, dá para identificar que a gente está numa relação de gaslighting quando a companheira, a esposa, ela começa a mentir para os outros com relação ao marido. Sim. Ela começa a inventar desculpas para evitar a relação próxima com outras pessoas. Se afasta. Isso é bem comum. Então, por isso a família precisa colar, a família estar junto, os amigos precisam sugerir realmente um atendimento psicológico, procurar uma ajuda real, né? E em alguns casos mais extremos, porque a gente chega a casos extremos, existem casos, isso é bem importante de falar, existem casos de gaslighting que redundam em suicídio. Isso é extremamente sério. Uma estima tão minada, tão infeliz. Por isso, os centros de referência de atenção à mulher precisam ser buscados nessas situações. Que bom né? falar disso. A gente precisa. Sempre está falando, isso. Procurem a rede, conversem nos centros de referência. Loreta Loreta Valadares, exatamente. Tem uma forma de ajuda. Sim, Procura uma forma de ajuda. Exatamente. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Márcia. Até breve. Até breve, com fé em Deus. Feliz. E antes de me despedir, eu quero deixar aqui um aviso. Vamos louvar a padroeira do Brasil. A Rede Excelsior de Comunicação preparou uma programação especial no dia 12 de outubro, no sábado.